Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Quando um país muda a sua Constituição, ele não está só mudando leis, ele está redefinindo quem manda. E mais do que isso, está redefinindo como o capital se organiza dentro do Estado. E hoje a gente vai direto para o coração da Ásia Central, o Cazaquistão. Um referendo com 87% de aprovação, alta participação, uma promessa de modernização política. Mas aqui no podcast Glione a pergunta nunca é a pergunta difícil. A nossa pergunta é outra. Isso é uma democratização real ou uma reconfiguração de poder de classe em roupagem constitucional? E tem mais uma camada. O Cazaquistão não existe no vácuo. Ele existe espremido entre a Rússia e a China e o interesse crescente dos Estados Unidos. Num território que tem petróleo, urânio, cobre, terras raras e posição geográfica estratégica no coração da Eurásia. Reforma constitucional num país assim nunca é assunto interno, é geopolítica com carimbo jurídico. Vamos entender. Vamos aos fatos concretos. A nova Constituição foi aprovada. Mudanças principais: parlamento unicameral, retorno da vice-presidência, mais poder ao Conselho Público, inclusão de temas como direitos digitais. No papel, parece uma atualização institucional razoável. Na prática, uma centralização mais eficiente, menos travas institucionais, mais velocidade na tomada de decisões políticas. E aqui que entra o Nikos Poulantzas, o teórico marxista greco-francês, que na sua obra Estado, Poder e Socialismo mostrou que o Estado capitalista não é um bloco monolítico, é um campo de disputas entre frações de classe, onde as reformas institucionais frequentemente expressam a vitória temporária de uma fração do capital sobre outras, e não uma abertura democrática genuína. A pergunta que o Poulantzas nos obriga a fazer é: qual fração de, qual fração de classe se beneficia nessa nova arquitetura institucional? Quem ganha com o parlamento unicameral? Quem ganha com um conselho público fortalecido? Quem ganha com menos freios e contrapresos? A resposta, invariavelmente, é quem já está no centro do poder. E para entender profundamente o que está acontecendo no Cazaquistão, a gente precisa dele, o Antônio Gramsci, especificamente no conceito de transformismo, o mecanismo pelo qual a classe dominante absorve pressões por mudança, incorpora demandas populares na forma e preserva as relações de poder na substância. O Cazaquistão passou por protestos massivos em janeiro de 2022, os maiores desde a independência. Dezenas de mortos, centenas de presos e intervenção militar. O presidente Tokayev chamou os manifestantes de terroristas e pediu ajuda à Rússia via CSTO. 2 meses depois, Tokayev iniciou um processo de reformas. Nova Constituição, um discurso modernizador e promessas de abertura. Isso é transformismo gramsciano em estado puro. A reforma não responde às demandas populares, elas a neutraliza, dando aparência de mudança sem alterar as relações fundamentais de poder e propriedade. O Gramsci foi preciso. A hegemonia não se mantém apenas pela força, mantém pela capacidade de renovar seu consenso depois de cada crise. A nova Constituição cazaque é a renovação de consenso, com 87% de aprovação e observadores internacionais satisfeitos. O Cazaquistão, ele não é qualquer país. É o nono maior território do mundo, com as maiores reservas de urânio do planeta, que é mais de 40% da produção mundial, com petróleo em abundância no Mar Cáspio, com cobre, cromo, chumbo, zinco e terras raras. E com uma posição geográfica que é o sonho de qualquer estrategista imperial, no coração exato da Eurásia. Lenin, no imperialismo, mostrou que na fase monopolista, o capital não disputa apenas mercados consumidores, disputa fontes de matéria-prima estratégica. E o Cazaquistão é uma das mais ricas fontes de matéria-prima estratégica do século XXI. A Rússia quer manter influência histórica sobre seu antigo território soviético.
A China quer garantir rotas da seda e acesso a recursos, as rotas da nova rota da seda, melhor dizendo. Os Estados Unidos querem enfraquecer tanto a influência russa quanto a chinesa na região. E o Cazaquistão, com essa nova constituição, está tentando fazer algo muito difícil: manter equilíbrio entre as três potências sem se tornar satélite de nenhuma. O geógrafo Ralph Mackinder, que chamava a Ásia Central de Heartland, o coração da massa continental eurasiana, cujo controle determina o equilíbrio de poder global. Ele escreveu isso em 1904. Em 2026, continua sendo o mesmo campo de batalha das potências imperiais, com constituições novas no meio. Participação de 73% e 87% de aprovação. Observadores internacionais elogiando o processo, e isso gera legitimidade. Legitimidade no capitalismo global contemporâneo é moeda política de alto valor. A economista política Susan Strange, uma pensadora heterodoxa britânica, uma das fundadoras da economia política internacional, mostrou em Estados e Mercados, no seu livro, que o sistema capitalista global, os estados competem não apenas com força militar ou capacidade produtiva, competem com credibilidade institucional. Um estado que consegue mostrar reformas legítimas, eleições com alta participação e aprovação internacional, consegue atrair capital externo em condições muito mais favoráveis, consegue renegociar dívidas, consegue acessar mercados financeiros internacionais, consegue assinar contratos de investimento com multinacionais que precisam justificar para seus acionistas que estão num país de risco político. E com essa Constituição, o Cazaquistão está mandando uma mensagem muito clara para o mercado internacional: somos estáveis, somos previsíveis, podem investir. O David Harvey nos lembra que o que parece estabilidade política para o capital é frequentemente instabilidade social administrada para os trabalhadores e comunidades locais. O Brasil na jogada. E sim, o Brasil entra nessa história. O embaixador cazaque se reuniu com a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Os setores estratégicos em discussão: mineração, indústria e agronegócio. E isso não é coincidência diplomática. É a lógica do capital sem fronteiras funcionando com precisão. O Cazaquistão tem urânio e minerais estratégicos que o Brasil precisa para sua transição energética e industrial. E o Brasil tem tecnologia agrícola e capacidade de exportação alimentar que o Cazaquistão precisa para sua segurança alimentar. Mas precisamos fazer a pergunta que a Apex Brasil não faz nas suas apresentações: quem se beneficia desse intercâmbio? Quais classes e em quais países? O Rui Mauro Marini, né, em Dialética da Dependência, mostrou que o intercâmbio entre economias do capitalismo mundial não é simétrico. Há sempre transferência de valor do país mais dependente para o mais desenvolvido. A questão é saber, nessa relação Brasil-Cazaquistão, quem ocupa qual posição na hierarquia do capitalismo mundial. E essa resposta, meus caros, é incômoda. Ambos os países, posições diferentes da hierarquia global, transferem valor para os centros imperiais. A parceria bilateral pode ser real e mutuamente benéfica em alguns aspectos, mas ocorre dentro de uma estrutura de capitalismo global, onde extrai valor de ambos em direção aos centros financeiros de Wall Street, na Bolsa de Londres e Tóquio e Xangai. Enquanto o Ocidente está com olhos colados no Oriente Médio e na Ucrânia, o Cazaquistão se reposiciona silenciosamente. O Giovanni Arrighi, ao longo do século XX, mostrou que a história do capitalismo é a história de quem controla as rotas comerciais. Veneza controlou o Mediterrâneo, a Holanda controlou o Atlântico Norte, a Holanda controlou os oceanos mundiais, os Estados Unidos controlam o sistema financeiro global e as rotas marítimas, e agora a Eurásia continental está sendo reconfigurada, com novos corredores, novas rotas, novas dependências. O Cazaquistão está no centro de pelo menos 3 corredores estratégicos simultâneos. O corredor médio, que liga a China à Europa via Ásia Central e Cáspio, contornando a Rússia. O corredor norte-sul, que liga a Rússia ao Golfo Pérsico via Irã e Cáspio. E
as rotas de exportação de urânio e petróleo para mercados globais. Quem controla as rotas controla o fluxo. Quem controla o fluxo controla a dependência. Quem controla a dependência controla a política. A nova Constituição cazaque é, entre outras coisas, um instrumento de afirmação soberana nesse tabuleiro de rotas. Uma tentativa de não ser apenas corredor passivo, mas ator ativo na definição das regras de trânsito. E aqui precisamos ser honestos sobre os limites do que pode acontecer. O Mesaros, no seu livro Para Além do Capital, foi categórico. Reformas dentro do sistema capitalista, por mais sinceras que sejam suas intenções, não superam as contradições estruturais do capital. Eles as deslocam, as gerenciam, as adiam, mas não as resolvem. O Cazaquistão tem 19 milhões de pessoas. É quase a população de São Paulo. Não, São Paulo não, perdão, Minas Gerais. Uma parte vive das rendas do petróleo e da mineração, mas a distribuição dessa riqueza é profundamente desigual. A oligarquia cazaque, construída durante a privatização selvagem dos anos 1990, quando o patrimônio soviético foi distribuído entre os poucos afiliados do poder, continua controlando as principais empresas do país. Uma nova Constituição que não toca nas relações de propriedade não muda essa realidade, que não reforma a estrutura fiscal de extração da renda mineral e não redistribui riqueza, que não cria mecanismos reais de participação popular, além do referendo, não constrói democracia genuína. O que ela faz é tornar o sistema mais eficiente na sua própria reprodução, mais legítimo internacionalmente, mais atraente para o capital estrangeiro, mais estável para as elites locais, é reforma para preservar o essencial, mudando o acessório. Isso aí é o transformismo gramsciano com Constituição nova. Então vamos fechar com clareza, pessoal. A nova Constituição do Cazaquistão não é sobre democratização, é sobre reposicionamento estratégico no mundo em reconfiguração imperial. O Cazaquistão está dizendo para o mundo: não somos mais periferia passiva, somos eixo de rotas, recursos e estabilidade. E o capital global, russo, chinês, americano, europeu, brasileiro, está respondendo: ótimo, vamos negociar. Aí vemos que o capital organiza o Estado a seu serviço, vimos que o imperialismo transforma estados em peças de tabuleiro da acumulação global, vimos que a hegemonia se renova através de reformas que parecem abertura, mas preservam dominação, mostra como o Estado é um campo de batalha entre frações de classe ou a luta de classes e que reformas institucionais expressam vitórias temporárias nessa batalha. Mostra também que a acumulação por espoliação usa a estabilidade institucional como condição para extrair recursos. O Cazaquistão está vendo aí que quem controla, está vendo uma coisa bem simples, que quem controla as rotas controla a história. E uma coisa que o Cazaquistão, com a sua nova Constituição, está mostrando é que não há saída estrutural para dentro dos marcos do capital. O que o Cazaquistão está fazendo é o que os estados capitalistas fazem quando pressionados por crises internas e pressões imperiais externas. Ele reorganiza a sua arquitetura institucional para garantir a reprodução das relações de poder existentes em condições novas. Com 87% de aprovação, com observadores internacionais satisfeitos, com embaixadores visitando a Apex Brasil, a Constituição mudou, o urânio continua sendo extraído, petróleo fluindo, a oligarquia continua no seu lugar e o capital internacional continua chegando. Isso não é democratização, é a modernização da dominação. E nomear isso é o mínimo que podemos fazer. Por isso, eu sempre digo aqui: pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo Podcast Glione.